Frutas, 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 frutas. Vamos resolver algumas questões em relação às frutas, tá? São proibidas se quero perder peso? Estou no meu peso ideal, posso comer frutas à vontade? O que você recomenda em relação ao seu consumo? Existe alguma regra? Sou diabético, o que você tem a dizer? Então, se você quer saber a resposta a algumas dessas questões, fique aí que esse vídeo é para você. Então, tem algumas coisas que eu gostaria de dizer antes de começar a responder aquelas questões que vocês fizeram em relação ao consumo de frutas, tá? Primeiro, as frutas que a gente tem hoje em dia para o nosso consumo são diferentes daquelas frutas dos nossos ancestrais, ou de faz 50, 100 ou 200 anos atrás, tá? Essas frutas já foram modificadas para elas ficarem de maior tamanho, ficarem mais bonitas, ficarem mais doces. Então, na verdade, a gente deveria sempre preferir aquelas frutas que a gente encontra de forma mais silvestre, sabe? Aquelas que tiveram menos modificação, não aquelas frutas bonitas, grandes, brilhantes que a gente encontra no mercado, tá? Então, essa diferença entre as frutas que os nossos ancestrais comiam e as frutas que a gente encontra hoje em dia no mercado fazem com que as características delas, em termos até nutricionais, em termos de agrotóxicos também, e pesticidas, criam uma diferença importante entre umas e outras, tá? Sem dizer, aliás, que na verdade, quando nossos ancestrais encontravam frutas, eles não ficavam comendo muito tempo a mesma fruta. Eles não tinham a fruta como a gente tem hoje em dia, que se a gente quiser todo dia comer uva, a gente encontra no mercado todo dia. Eles não tinham desse jeito, tá? Então, essa é outra consideração importante, né? Se a gente quisesse escolher que frutas comer, se você não quer perder peso, está com um estado de saúde adequado, faz exercício físico, não é sedentário, então, tá, você pode sim consumir frutas à vontade, né? Que era uma questão que tinha aqui, né? Só tente escolher frutas da estação, tente comer as frutas mais silvestres, ou com menos agrotóxicos, com menos pesticidas, que isso já vai trazer um pouco mais de benefícios. E essas frutas, aliás, têm mais antioxidantes também, né? Então, assim, em relação à pergunta, são proibidas se quero perder peso? Tem algumas coisas em consideração. Proibido é uma palavra muito forte, né? Só que quando a pessoa quer perder peso, é importante manter aqueles níveis de glicose e, consequentemente, de insulina estáveis no nosso sangue. E aqueles picos de glicose que se geram, por exemplo, quando eu como umas uvas doces, né, ou qualquer outra fruta doce, geram insulina, e essa insulina vai guardar essa glicose nas nossas células, né? Ou essa glicose vai acabar sendo armazenada na forma de gordura se aqueles estoques das células já estão cheios. Então, para quem quer perder peso, não é o ideal que eu coloque mais glicose, porque essa pessoa já está cheia de glicose. O objetivo dela é muito pelo contrário, manter os níveis de glicose baixinho, para que quando o corpo precise de glicose pela atividade que ela realiza, ou para as funções corporais normais dela, o corpo acaba utilizando aqueles estoques, né, que eles têm de gordura, que transforma essa gordura em glicose e manda essa glicose para o sangue. Aí que a pessoa acaba perdendo peso. Então, por isso que não é o ideal o consumo de frutas doces para aquelas pessoas que querem perder peso. Para os diabéticos, né, que tinha outra pergunta interessante em relação a diabetes, é a mesma coisa, né? Com pacientes diabéticos, a gente não quer aqueles picos de insulina, né? Então, um diabético que na metade da manhã come uma banana ou uma maçã, ou na metade da tarde come um mamão, não é a condição ideal, né? O diabético já tem um excesso de energia no corpo, né? Ele já tem uma resistência à insulina, então eu não quero gerar mais picos de insulina. Então, para ele, é chave, né? Que além da eliminação dos processados, das farinhas, dos açúcares refinados, ele consuma menos açúcar, inclusive dos alimentos naturais. Então, para ele é chave que as frutas que ele coma sejam aquelas com pouco conteúdo de açúcar, tá? Igual que é chave para ele tentar comer menos tubérculos, né? Menos batata, menos aipim, né? Que vai ajudar também com esse processo de eliminar aquela reserva de energia que ele já tem no corpo. Então é isso, pessoal. Espero que eu tenha resolvido algumas das suas dúvidas em relação a frutas e a gente se vê em outra oportunidade.